Hoje nós vamos ver os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos nós temos o sistema sensorial. E a definição? Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo que nos rodeia e de acordo com as sensações, decide o que lhe assegura a sobrevivência e integração com o ambiente. Adaptação ao meio ambiente. Os órgãos do sentido, nós temos o paladar, ou gustação, do sabor. Temos o olfato, o tato, a visão e a audição. Vamos ampliar aqui para poder visualizar esses órgãos dos sentidos que eu citei para vocês, certo? Estamos aqui visualizando aqui para vocês. Voltar ao normal. Entre os órgãos do sentido, nós vamos iniciar pelo paladar ou a gustação. A gustação é, primeiramente, uma função da língua. Embora regiões como a faringe, o palato e a epiglote também tenham alguma acessibilidade de sensações gustativas. Esta região que nós vamos ver da língua é denominada de papilas gustativas. E aí vocês têm o seguinte: na língua, dessa parte azul, é onde você vai detectar o sabor amargo dos alimentos. Na parte amarela, o sabor ácido. Na parte verde, é os alimentos salgados. E na parte doce, na ponta, na extremidade da língua, é os alimentos que têm uma quantidade maior de açúcar, doce. Aqui vocês estão vendo o esquema das papilas circunvaladas, papilas foliadas, a língua em si, papilas fusiformes, ou seja, essas células sensitivas de sentir os sabores. Aqui a papila gustativa, já mostrei, mas mais embaixo aqui o botão gustativo, onde tem as terminações nervosas, que essas terminações vão levar as informações para o cérebro. Aqui, como eu já expliquei anteriormente, é todo o processo, onde tem a papila, deixa eu ampliar aqui, olha, filiforme, fungiforme, todo aquele processo que eu expliquei anteriormente, com as células de suporte, tecido conectivo, células receptoras, todo o processo para a sensibilidade dos sabores dos alimentos. Agora, saindo dessa parte, vamos para o olfato. O olfato, o epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais, cada qual com 6 pelos sensoriais. Você imagine que um cachorro tem mais de 100 milhões de células sensoriais, cada qual com pelo menos 100 pelos sensoriais. Então, por isso que o cão ele tem uma extraordinária facilidade do olfato, de sentir o cheiro. Quem cria cachorro, como eu tenho 2 cachorros, nós percebemos bastante isso. Inclusive, eu saio da minha casa, eu tenho o cachorro chamado Sene. Quando eu chego na chácara, que o de lá é Raí, o de lá começa a me cheirar, sentindo o cheiro de Sene daqui. Então você vê como é extraordinário. Aqui vocês estão vendo uma flor em que nós estamos absorvendo o aroma e aí vai passar pelo bulbo olfativo, epitélio olfativo e vai chegar no lóbulo frontal do cérebro. Essa informação do odor, do cheiro.
Porque a palavra odor pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Todos dois são odores, viu? Relação entre olfato e paladar. O gosto dos alimentos é uma combinação, deixa eu voltar aqui, de sabores e aromas. Quando comemos um alimento, moléculas que conferem sabor aos alimentos, moléculas sápidas, porque os alimentos que têm sabor é chamado que tem moléculas que têm sabores sápidas. Estimulam as papilas linguais e moléculas aromáticas, atingem as células olfatórias, ou seja, elas trabalham em conjunto, a parte do olfato junto com a parte do paladar, que inclusive eu irei fazer uma experiência na sala com vocês sobre isso. Aqui vocês estão vendo a parte do sinal do odor e a parte do sinal do sabor trabalhando em conjunto no momento que nós estamos se alimentando, e aí tem esses dois processos juntos, né? A audição. A orelha é o órgão responsável pela audição. A orelha está dividida em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Aí vocês estão vendo aqui um esquema que começa pela parte externa, vai chegar no bigorna, os ossinhos martelo, estribo e estribo, repetindo, martelo, bigorna e estribo, isso mesmo. Temos aqui os canais semicirculares. Eu estou ampliando aqui, gente, para facilitar para vocês. A janela circular e o nervo auditivo. Que aí, quando passa para essa parte aqui, do nervo auditivo, a cóclea, trompa de Eustáquio, mas principalmente o nervo auditivo. Quando chega no nervo auditivo, essas informações irão para o cérebro. Essa outra parte aqui, nós vamos ver daqui a pouco, que tem na orelha interna uma parte que ajuda no equilíbrio do corpo. A orelha externa, como nós estamos vendo aí, essa orelha é grandinha, a minha ainda é maior. É formado pela orelha ou pavilhão auditivo e pelo canal auditivo externo. Toda a orelha, exceto o lobo, é constituído por tecido cartilaginoso, como aquele do tubarão, como nós temos no nariz, é coberto por pele. A orelha média. A orelha média, nós temos a membrana tipânica no 2, aqui ó, no 2, o tímpano, que inclusive tem pessoas que têm a mania, só lembrando, quando vai limpar o ouvido, coloca o cotonete e às vezes rompe o tímpano. Não é bom, porque pode penetrar bactérias e infeccionar. Depois tem a parte da vibração das ondas sonoras, no 1 aí, ó, vocês estão vendo aí o 1, tá certo? Vamos ter mais na frente os três ossinhos, olha os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, que eu quis falar anteriormente, entram em movimento. Só para vocês terem uma ideia, rapidinho, ó, esses ossos eles vibram. Então, por exemplo, se você estiver escutando uma música romântica, bem suave, eles vão vibrar mais lentamente. Mas se você ouvir uma música bem com amplitude, o que é que vai acontecer? Eles vão vibrar mais rapidamente. Você imagine uma música da Bahia, um afoxé da Bahia, ou uma música de carnaval, ou aqueles paredões. Eles vão vibrar mesmo com toda a intensidade. E aí depois é passado para o ouvido interno e vai seguir até o cérebro, né? Deixa eu reduzir aqui. A orelha interna. As vibrações são transmitidas para a cóclea, que foi os ossinhos que eu falei,
vibra, vai para a cóclea. E em seguida é enviado para o cérebro, pelo nervo auditivo. Para não cairmos com facilidade, dois órgãos são de extrema importância, que são os canais semicirculares e o vestíbulo, que ajuda no equilíbrio. Então vamos lá para a orelha interna, aqui ó, o ouvido interno. Temos vendo aqui ó, a cóclea e o nervo auditivo. Foi passado as ondas sonoras depois que vibraram os ossinhos anteriormente, aquela parte ali que nós citamos, martelo, bigorna e estribo, né? Vamos seguir? Agora, alguns órgãos estão enumerados aí e eu vou colocando aqui os nomes, olha só. Nós temos a orelha, essa orelha da parte externa. Aqui o martelo, que é um dos ossinhos que vibra. O 3 é o canais semicirculares. O 4, a cóclea, que vai estar recebendo as vibrações. O 5, tuba auditiva ou tubo auditivo. O 6, o tímpano. E o 7 é um condutor auditivo externo, que é o canal onde vai passar as vibrações até chegar no tímpano e aí seguir o caminho. Aqui tem um esquema que dá para entender melhor ainda. Você recebe um som, ele vai entrar no canal auditivo, depois passa para o tímpano. Do tímpano vai ser vibrado através dos ossículos, que eu citei os ossinhos. Passa para a orelha interna, depois a cóclea. Vai para as terminações nervosas, para o nervo vestíbulo coclear. Vai para o cérebro e aí o som está totalmente codificado para podermos estar recebendo essas vibrações. Surdez, a perda total ou parcial de ouvir sons, pode estar relacionada à orelha média ou à interna. Inclusive vocês estão vendo aí uma foto de uma criança utilizando um aparelho auditivo, o problema de surdez. As causas, exposição a níveis sonoros intensos, inclusive eu recomendo que vocês tenham cuidado com aqueles paredões, porque ele faz um mal terrível e mais adiante vocês poderão ter problema de surdez. Infecções na orelha. Claro que você pode até, voltando aos paredões, até escutar, mas tem gente que é de maneira exagerada, né? Sim, aí temos as infecções, outra causa da surdez, a idade e doenças como cachumba, meningite e rubéola. Aqui do seguinte, além da audição, a orelha interna também participa do controle do equilíbrio do corpo, que eu já expliquei isso para vocês. Os movimentos da cabeça fazem com que o líquido no interior do ouvido se agite e estimule as células nervosas dos canais semicirculares. Ao receber esses impulsos nervosos, o cérebro identifica a posição do nosso corpo no espaço. Então envia as ordens para que os músculos ajam, mantendo o corpo em equilíbrio. O cerebelo, olha aqui, olha, o cerebelo, órgão que controla os movimentos musculares, também participa dessa ação. Olha, inclusive o cerebelo é ele que dá esse equilíbrio, que nós já vimos esse assunto. Que aí quando a pessoa bebe, o cerebelo perde essa noção do equilíbrio e a pessoa acha que a rua é bem estreita, desde que é bem larga, né? Então você vê que uma coisa está ligada à outra. Nós estamos falando de audição e entramos agora com a parte do sistema dos nervos, do cérebro e do cerebelo, né? A visão. A visão, nós temos as pálpebras,
que serve para proteger os olhos, distribuir a lágrima e remover corpos estranhos nos olhos. Os cílios protege o olho de poeiras suspensas no ar. Sobrancelhas. As sobrancelhas impedem que o suor da testa entre nos olhos. Inclusive vocês mulheres gostam de fazer as sobrancelhas para ficar esteticamente bonita e tal. É uma coisa importante, a estética, mas só que a sobrancelha ela foi feita para isso, para proteger contra o suor e as impurezas para não cair nos olhos. Glândulas lacrimais produzem lágrimas continuamente. Esse líquido que é espalhado pelos movimentos das pálpebras lava e lubrifica o olho. Vocês estão vendo aqui o esquema. Quando choramos, o excesso de líquido desce pelo canal lacrimal e é despejado nas fossas nasais, em direção ao exterior do nariz. Então você pode observar que quando nós estamos chorando, a gente começa a colocar para a parte externa do nariz também líquido, porque nós estamos produzindo lágrimas em excesso. As lágrimas, a função mesmo é lubrificar os olhos. Mas você diz assim, não, mas eu tive uma sensação, eu chorei de emoção ou de alegria e liberei lágrimas. Porque quando você teve essa sensação emocional, o que aconteceu? Ressecou essa parte dos olhos. E aí nós produzimos a lágrima para lubrificar. E aqui eu vou ampliar. Deixa eu sair aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Os canais lacrimais, condutor, naso lacrimal, a glândula na parte de cima lacrimal. Então já estamos vendo aqui o esquema. Vamos seguir. O olho humano. Esclerótica, membrana mais externa do olho. Coroide, bastante vascularizada, de vasos sanguíneos. Retina, camada mais interna, escura e sensível. Aí aqui dá para, deixa eu ampliar aqui, dá para ver essa visão. Mas nós vamos ver parte por parte, tá certo? Vamos lá. Esclera é a parte branca e opaca da camada externa do olho. É conhecida popularmente como branco do olho. A esclera tem função protetora e ajuda a manter a forma do olho. Conjuntiva é uma camada muito fina, transparente, com muitos vasos que recobre a esclera na parte anterior do olho e a parte interna das pálpebras. Lembrando que é por isso que algumas pessoas dá para ver o branco do olho, dá para ver uma parte vermelha que é geralmente vasos, artérias, dá para visualizar, tá certo? E quando a gente fala em conjuntiva, lembra a conjuntivite que nós vamos ver ainda, que é uma das infecções que nós temos no olho, né? A córnea é a parte transparente do olho e como se fosse um vidro de relógio. A córnea é a superfície de maior poder de refração do olho, visando formar a imagem nítida na retina e também proteger o globo ocular. Então tem essas duas funções básicas, né? Vamos ver aqui uma córnea. Tá vendo aí a córnea sendo retirada de um olho de uma pessoa. É uma foto real, viu? Íris é a parte colorida do olho. Fica
deixa eu voltar aqui, fica atrás da córnea. E é vista porque a córnea é transparente. Então a gente dá para ver o íris porque aquela parte da córnea ela é transparente. A íris possui em seu centro, bem no centro, um orifício que ele é mais escuro, chamado de pupila. Lembrando que a íris, aí você vai ver a parte azul, verde, castanho, uma cor mais escura, mas no centro é que você vai ver a pupila, aquela parte mais escura do olho. E aí está a pupila. A pupila também é chamada popularmente de menina do olho. Ela regula a entrada de luz do olho, contraindo-se em ambientes iluminados. Então, no lugar que tem muita luz, ela diminui de tamanho. E aumentando, dilatando de tamanho no escuro, que é a segunda figura. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você está em casa assistindo televisão ou fazendo outra atividade, numa noite, que está as luzes acesas. Aí como nós estamos tendo luz, a pupila, ela vai ficar contraída, a pupila, que é a figura de cima. Aí você imagine que falta energia. Aí você já tem um desconforto. E aí, no escuro, sua pupila começa a dilatar e a aumentar de tamanho. Para você tentar enxergar melhor. Você está no escuro. Aí, de repente, depois de um determinado tempo, volta a energia. Aí, quando volta a energia, você tem uma gastura, um desconforto maior ainda. Porque sua pupila estava aumentada, dilatada, e é para lugar, ambiente escuro. E chegou, a energia ficou com muita luz. Aí você vai diminuindo a pupila até ficar de acordo com o ambiente que você está recebendo luz, né? Cristalino é uma lente transparente situada atrás da íris. Modifica a sua forma para dar maior nitidez à visão. Acomodação visual, como se faz com binóculo, permitindo a visão precisa de objetos próximos e distantes. É o foco que você vai estar observando um objeto e dando uma qualidade da imagem. Eu que já trabalhei com filmagem, então nós temos um equipamento lá que chamava foco, que quando você rodava o botão, aí ele melhorava o foco. Quem tem celular também que estiver filmando, você vai perceber alguma coisa desse tipo também. Ou tirando foto, né? Vamos seguir aqui. Vítreo, também chamado de humor-vítreo, é uma substância gelatinosa que preenche toda a cavidade posterior do olho, atrás do cristalino. O vítreo mantém a forma do olho. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem aqui o humor-vítreo. Pronto, já observaram? Vamos seguir. Retina. A retina, ela tem a camada mais interna do olho, formada por receptores especiais sensíveis à luz. Eles transformam os estímulos luminosos em estímulos nervosos. Os estímulos são levados até o cérebro. Aí deixa eu ampliar aqui para vocês verem a retina. Nervo óptico é formado a partir de retina e conduz o estímulo visual até o cérebro. Ou seja, a informação da visão vai chegar ao cérebro. Aí vocês estão vendo aqui, ó, é o nervo óptico. A formação da imagem, isso aqui é interessante. Os nossos olhos está visualizando uma árvore, por exemplo, e a imagem formada ela é invertida, como o povo diz no popular, de cabeça para baixo. E aí o homem inventou a máquina fotográfica dessa maneira.
em que ela tem uma lente, ela vai fotografar e a imagem produzida ela é invertida. Aqui é um túnel espiral. Será que é um túnel espiral? Fixa aí seus olhos. Não, são círculos independentes. Esse outro aqui, eu vou ampliar. Ó, se você acha que estas não são as cores da bandeira do Brasil, então fixe o olho no E entre a palavra ordem e progresso durante 30 segundos. Depois, olhe para a parede branca ou numa folha de papel em branco, para que os olhos, ali, e depois diz assim, pisque os olhos bastante, sequencialmente, e tire a dúvida das cores. Então eu gostaria que vocês fizessem essa experiência. Eu fiz, fiquei 30 segundos olhando a letra E, 30 segundos. Depois eu coloquei uma folha, fiquei olhando para a folha e pisquei e eu vi imagens. E eu quero que vocês façam isso e descubram, tá certo? O olho abaixo e diga, olhe abaixo e diga as cores, não as palavras. Aí vocês estão vendo aqui palavras que estão escritas com cores diferentes. Eu fiz essa experiência, o que acontece? Existe um conflito no cérebro. Porque o lado direito do nosso cérebro tenta dizer a cor. Mas o outro lado, o lado esquerdo, insiste em ler a palavra. E é um conflito. Faça essa experiência. Vamos outra. Teste cerebral, sentido horário ou anti-horário. Observe a figura de fundo. Segundo alguns estudiosos, se você vê a mulher girando no sentido horário, significa que trabalha mais o lado direito do cérebro. Se, no entanto, você a vê girar no sentido anti-horário, utiliza mais o lado esquerdo do cérebro. Faça essa experiência. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou sair aqui da tela, que eu vou colocar a imagem para vocês fazerem essa experiência agora. Deixa eu sair da tela. Estão observando? Então, cada um faça em casa e observe. Voltando aqui, vamos para os problemas visuais e doenças da visão. Nós temos astigmatismo, miopia, hipermetropia, estrabismo, temos glaucoma, temos o T-sol, catarata, ceratossone, presbiopia, conjuntivite. Aí eu coloco aqui já a miopia. É uma anomalia, corrigindo, é uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Neste caso, há um afastamento da retina em relação ao cristalino, fazendo que a imagem seja formada antes da retina. Por isso que dá esse defeito, tornando-a não nítida a imagem, que é antes da retina. Para o míope, o ponto próximo ou remoto, que é o ponto onde a imagem é nítida, está a uma distância finita, maior ou menor conforme o grau da miopia. O míope tem grandes dificuldades de enxergar objetos distantes. A correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes. Ela fornece de um objeto impróprio, objeto no infinito, uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Essa imagem se comporta como objeto para o cristalino, produzindo uma imagem final, real, exatamente sobre a retina. Bom, depois de ter passado esse texto para vocês, eu, por exemplo, eu sou míope. E na prática, míope tem dificuldade de enxergar de longe. Por isso que eu estou produzindo essa videoaula. Porque eu estou
observando aqui de perto. Se fosse de longe, eu ia ter que usar os óculos para corrigir esse defeito. Vocês estão vendo aqui o esquema, ó, tá certo? Vamos para outro defeito aqui, hipermetropia. A hipermetropia é um defeito oposto à miopia, ou seja, aqui existe uma diminuição do globo ocular. Se é o oposto, já dá para perceber o quê? Que você vai ter dificuldade de enxergar de perto, consegue enxergar bem de longe, como é o caso do apresentador Silvio Santos. Ele enxerga bem de longe, quando ele vai ler alguma coisa, ele pega um óculos e coloca para ler. Neste caso, a imagem de objetos próximos é formada além da retina, fazendo com que aquelas imagens não sejam formadas com nitidez. A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. Tal lente convergente deve fornecer de um objeto real, situado em um ponto próximo do olho, uma imagem que se comporta como objeto real para o olho, dando uma imagem final nítida. Mas na prática, dificuldade de enxergar de perto. Aí vocês vejam aqui o esquema mostrando o objeto focado fora do olho. Vamos seguir. Astigmatismo consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, ocasionando uma falta de simetria na revolução em torno do eixo óptico. A correção é feita com a utilização de lentes cilíndricas capazes de compensar tais diferenças entre os raios de curvatura, que é o astigmatismo. Vocês estão vendo aqui o esquema. A córnea com formato oval, vários pontos de foco. Aqui mostra a presbiopia, anomalia da visão semelhante à hipermetropia que ocorre com o envelhecimento da pessoa, ocasionando o relaxamento dos músculos. Isso é normal, o desgaste, né? Porém, se a acomodação muscular for muito grande, o presbíope também terá problemas de visão a longa distância, uma vez que, com a aproximação do ponto remoto, o problema se torna semelhante ao da miopia. A correção, nesse caso, se dá com a utilização de lentes bifocais, convergentes e divergentes. Vai utilizar aqueles óculos que alguns idosos têm, o seu avô pode ter, seu pai pode ter, sua mãe pode ter, e que tem as duas lentes em um óculos só. Estrabismo. Tal anomalia consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. A correção é feita com o uso de óculos especiais com lentes prismáticas ou através de cirurgia, mas há casos em que é impossível corrigi-lo. A gente vai ver mais detalhado exemplo daqui a pouco do estrabismo. Mas aqui nós temos a visão normal, temos presbiopia e a presbiopia corrigida. Presbiopia corrigida. Vocês estão vendo aqui o esquema. Vou ampliar mais um pouquinho. Mas vamos para estrabismo. Olha, no popular, as pessoas dizem assim: olha, aquele menino, aquela menina é zanoia ou zanoio. O nome é estrabismo. Quando ele é para dentro, no primeiro exemplo lá em cima, esotropia. Esotropia, com S. Quando é para fora, esotropia. Vão observando aí. Hipertropia, quando é para cima. Hipotropia, quando é para baixo. Então tá vendo aqui, ó. Eu estou ampliando aqui para vocês verem, ó, o que eu acabei de falar. Tá certo? Agora vamos às questões para encerrarmos a aula. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais transmitidos por meio de paladar, da visão ou de olfato, por exemplo.
No Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda mais do doce, do salgado, do azedo, do amargo no cardápio brasileiro. Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é 1. Que capta na língua e é direcionada para o cérebro. Isso está correto? Sim. 2. Transmitida ao cérebro através dos neurônios, através dos nervos. Correto. 3. Reconhecida na região do sistema nervoso periférico. Correto. 4. Uma mistura de sensações do olfato e do paladar, que isso ocorre, essa junção, essa simbiose. Correto. Então, está correto o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí você tem, estão corretas A, B, C, D ou E. A é que conta, que tem todos os itens. Vamos lá? Letra E. E todos os itens estão corretos. E a última questão, mutirão de cirurgia de catarata foi prorrogado pela CESAB. Estatística do Ministério da Saúde indicam que a cada ano no Brasil são registrados em torno de 120 mil novos casos de catarata. Aqui em Aquidauana tem vários casos. Condição que pode levar à cegueira, mas é reversível mediante a cirurgia. A doença afeta o cristalino, provocando dificuldades de visão. Mas na maioria dos casos avança de forma lenta. Aí está o site que foi feita a pesquisa. Uma pessoa submetida a essa cirurgia tem o cristalino substituído por uma outra lente intraocular que permite o quê? Letra A, convergir os raios de luz, possibilitando a formação de uma imagem. Letra B, a letra A parece ser a correta. Letra B, responder aos estímulos luminosos de baixa e alta intensidade. Isso não. Regular a quantidade de luz que incide sobre o globo ocular. Isso não. Lubrificar o globo ocular devido à produção de fluido lacrimal. Isso, claro que isso não. Promover barreira física externa de proteção ao globo ocular. Isso também não. Então a resposta correta é a letra A. Então estamos encerrando aqui mais uma aula. Até a próxima.